Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos fazer a correção do exercício deixado no domingo, pois domingo nós falamos sobre o antecedente e o consequente de uma razão e aprendemos que o antecedente é o numerador da fração que compõe a razão e o consequente é o denominador. E deixamos o seguinte exercício. A razão entre dois números é 5/3. Se a razão é 5/3 e o consequente é 6, determine o antecedente. Então, o que temos que fazer aqui para resolver esse exercício? Montar essa razão. Então, uma razão entre dois números são dois números que eu não conheço. Então, eu posso chamar esse número de x e de y. Então, o numerador da razão é x e o denominador y. E diz que essa razão aqui é 5/3, então igual a 5/3. Acontece que o consequente é 6, logo eu já sei que esse y que eu chamei aqui é 6. Então fica só o x como valor desconhecido, igual a 5/3. E é justamente o x que está pedindo nessa razão. Por quê? Porque está dizendo qual é o antecedente. Como que eu posso resolver esse tipo de exercício? Existem várias maneiras para se resolver. No canal nós já falamos sobre proporção. Se vocês querem aprender uma outra maneira para resolver, sair desse exercício aqui, através de uma proporção, assistam a aula de proporção que nós temos no canal e aí vocês vão entender o que poderia ser aplicado aqui para encontrarmos o valor do x. Uma outra saída é resolver essa equação do primeiro grau que resultou aqui, que também temos no canal resolução de equação do primeiro grau, cujos denominadores são diferentes e eu posso tirar o MMC entre 6 e 3 e resolver a equação. E uma outra saída simples e básica que poderemos pensar é numa simplificação de fração. Em simplificação de fração, o que eu faço? Quando eu tenho o numerador e o denominador, que são números que são divisíveis, ou, se eu quero ampliar essa equação, são multiplicáveis, eu posso multiplicar, são múltiplos. Entre eles, é possível encontrar uma nova fração equivalente à primeira fração. Então, através da equivalência, nós vamos encontrar qual é o valor de x aqui no caso. Então, por exemplo, para obter o 3 aqui, eu poderia ter dividido aqui por 2 e eu obteria o 3. Ok, mas se eu vier daqui para cá, eu também posso pensar em termos de multiplicação. Se eu multiplicar esse número 3 por 2, eu obtenho 6. Mas se eu multiplico embaixo por um número, para não alterar o valor da igualdade, eu tenho que multiplicar o número de cima também por esse mesmo número. Então, eu vou multiplicar esse 5 por 2. E ao multiplicar 2 vezes 5, eu obtenho 10. Logo, eu encontrei que o valor do x é igual a 10. É uma outra maneira de se descobrir o valor da incógnita que se procura aqui nessa equação. Então, o nosso antecedente é 10. Simples assim. No domingo que vem, nós vamos dar continuidade ao estudo de razões e aí nós vamos entender o que significa uma razão inversa. Como eu disse a vocês, nós vamos seccionar, resolver por partes cada um dos assuntos que envolvem as razões, assim como temos feito com todos os outros assuntos dentro da matemática, e vamos construindo o nosso conhecimento. Então, próximo domingo, na expectativa que nós estamos, iremos fazer o estudo sobre razão inversa, entender o que significa uma razão inversa. Obrigada pela companhia de vocês, curtam a aula, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho, conforme já falamos na metade da nossa aula de hoje. Obrigada e até domingo.